Você sabia que mais da metade da população brasileira não se sente segura no ambiente de trabalho? Estamos vivendo em um período de ansiedade e estresse sem precedente entre os trabalhadores. Por isso, é cada vez mais importante garantir um espaço onde todos se sintam seguros, confortáveis e que possam expressar suas opiniões. Eu sou Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SCM em Pauta, e hoje eu recebo no bate-papo com o especialista Susan Koik, que é psicóloga e consultora de empresas, e vamos falar sobre um tema muito abordado atualmente no mundo corporativo, que é a segurança psicológica. Quer entender como garantir a segurança psicológica para a sua equipe? Então fique aí e assista esse vídeo até o final, que vai ser bem interessante. Vem com a gente. Bom, hoje eu recebo no bate-papo com especialista, a psicóloga Susan Koik, que desenvolveu uma sólida carreira profissional na área de recursos humanos, em grandes empresas nacionais, multinacionais, e que atualmente está atuando como diretora da UNA Consultoria. Susan, seja muito bem-vinda ao canal SCM em Pauta. Olá, Rogério, muito obrigada. Obrigada pelo convite, principalmente para falar de um tema tão importante nos dias de hoje, nas organizações. Bom, Susan, recentemente a gente passou por uma pandemia, né, do Covid, a gente teve mudança no modelo de trabalho, né, modelo híbrido, né, teletrabalho, um cenário com polarização política também. Recentemente a gente passou por uma eleição, né, com incerteza, estabilidade financeira, desemprego, né, um cenário de muita insegurança, que eleva muito o nível de estresse das pessoas, né, gerando até transtornos mentais. Hoje, no mundo corporativo, muito se fala em promover a segurança psicológica no ambiente de trabalho. Mas o que isso tem a ver, né? Eu ainda tenho muitas dúvidas se as pessoas realmente sabem o que significa isso. Então, tu pode nos explicar o que é segurança psicológica, se tem a ver com saúde mental ou não, né? Porque se fala muito, mas eu acho que tem muitas dúvidas com relação a isso. É um excelente ponto, é uma excelente pergunta, né? Até porque eu sempre vejo as pessoas falarem muito sobre o que é segurança psicológica, mas elas deixam de falar sobre o que não é. Existe uma ilusão um pouco sobre esse ambiente extremamente feliz o tempo inteiro, ou sem risco nenhum. E quando você fala de uma organização e do mercado, é praticamente impossível você falar sobre não existir riscos, né, ou não existir mudanças. Eu acho que a única certeza que nós temos é que as coisas vão mudar, né, e podem mudar. Com a introdução de uma nova tecnologia, com uma mudança na cultura da empresa, com a mudança do comportamento do cliente, com a mudança de resultado, as mudanças, elas acontecem constantemente. E aí, onde está a segurança psicológica aí, né? A gente fala muito da segurança nas organizações, basicamente ela é a crença, né, de que aquele ambiente ele é seguro para você assumir riscos interpessoais. E que eu tenho um ambiente de trabalho que eu não tenho medo, né, de punição ou de rejeição por ser quem realmente eu sou, ou de trazer minha opinião, né, ou realmente correr riscos, né, falar livremente, expressar minhas opiniões e sentimentos e ideias, fazer perguntas, né, parece tão básico, mas será que eu posso fazer pergunta? Muitas vezes parece simples, mas é correr risco, porque as pessoas elas ficam muito pensando se é o momento certo de fazer a pergunta, será que eu devo, será que eu não devo fazer perguntas? E esse medo faz com que diretamente você tenha um impacto no resultado, que você tem um impacto no ambiente. Você imagina o tempo inteiro você estar num ambiente com medo. Então, você fica com aquela tensão o tempo inteiro se você está com o comportamento certo ou não. Quando você fala de um ambiente seguro, né, com segurança psicológica, você está falando que os integrantes eles se sentem confortáveis em compartilhar suas ideias, sugestões. E isso leva para um maior engajamento e uma colaboração. Né? Você vê muito presente essas características em projetos, onde você tem aquelas equipes multidisciplinares, que têm características diferentes, e que
todo mundo quer ouvir a opinião de cada um, porque, obviamente, você conhece da sua área, o outro conhece da outra, então você oferece esse espaço de fala, porque a pessoa domina daquele assunto, né? E isso faz com que tenha uma contribuição maior e as pessoas se sintam valorizadas. Além de estimular a criatividade, a inovação, esse espaço, você também acaba criando esse ambiente mais seguro e de valorização. Por outro lado, se você tem um ambiente que você sempre tem medo, você tem um ambiente em que as pessoas elas têm essa baixa segurança psicológica, ele vai se sentir intimidado, o funcionário, ele se sente inseguro, relutante até mesmo em contribuir, né? Você, assim como eu, tem carreira corporativa, né, já deve ter vivido aquelas reuniões que existe um silêncio absoluto, em que as pessoas não falam, né, e que o tema é muito importante, existe aquela pergunta, alguém, né, tem alguma pergunta a fazer, alguma opinião a emitir, e ninguém fala. Só que quando as pessoas saem da reunião, elas falam nos corredores, porque elas tinham algo para dizer, né, elas tinham algo a dizer sobre aquele tema, só que elas não se sentem seguras. E aí você acaba tendo uma cultura negativa, né? Um ambiente tóxico, inclusive. Né? E quando tem aquele que emite a opinião, muitas vezes ele acaba sendo punido, né? Ou com uma demissão, ou com um julgamento, né? Até mesmo com um feedback negativo, porque ele emitiu a opinião sobre o que ele estava sentindo, sobre aquela mudança. É importante dizer que, se a gente está falando sobre ambiente, comportamentos que traz segurança, e aí a sua pergunta sobre qual é a relação que isso tem com a saúde mental. Né? E antigamente, né, a gente vivia num ambiente de trabalho e falava assim, eu sou uma pessoa, mas quando eu passo pela porta da empresa, eu sou outra pessoa. E eu devo ser outra. Eu iniciei a trabalhar nessa época, né? Algo maluco de se escutar hoje, né? Assim, porque o indivíduo é um só, né? Então, não tem como separar essas coisas, né? Agora, você imagina para a sua saúde mental você viver 8 horas vivendo um personagem. Você não poder ser quem você é. Eu atendo em sessões de mentoria, coaching com executivos, e os executivos, e até mesmo as pessoas que estão ingressando agora no mercado, elas falam, eu quero uma empresa que eu possa ser quem eu sou. Parece simples, né? Mas isso está fortemente ligado à saúde mental. Né? Você pode ser quem realmente você é. E é importante separar que segurança psicológica não é uma imunidade a consequências. Eu posso falar o que eu quiser, e eu não tenho consequências sobre isso. Tampouco um estado de autoestima elevado, ou ser gentil o tempo inteiro, ou um ambiente feliz o tempo inteiro. Não é sobre isso. Eu tenho um local de trabalho psicologicamente seguro, eu tenho o contrário, eu tenho um ambiente em que eu posso, sim, falar sobre os problemas abertamente, eu posso falar sobre os erros, e eles vão ser resolvidos e não vão ser levados para o lado pessoal, né? Ou não é sobre a minha competência, mas sim sobre um problema em que vai fazer com que a empresa ela chegue a um resultado mais rápido e que precisa ser falado de alguma forma ali e vai ser resolvido de forma coletiva. O medo, ele passa muito também pelo que não é dito. Então, quando você não tem expectativas muito bem alinhadas, quando você não tem uma comunicação clara, e isso passa por um diálogo, não é só o líder que tem esse papel de falar, mas sim, eu tenho um espaço para perguntar, né? E existe essa comunicação também. Então, é importante separar o que é autoestima, o que é eu ser psicologicamente segura e um ambiente psicologicamente seguro. Esse é um ponto muito importante para a gente separar as duas coisas, né? E o ambiente psicologicamente seguro passa em eu não ter medo e eu acreditar que realmente naquele ambiente eu posso correr riscos interpessoais. Legal, Suzana. Acho que foi importante esse esclarecimento do conceito, né? Porque eu acredito que muitas pessoas têm né, essa falha de entendimento do conceito, né? Muito relacionado, como eu falei lá no início, à questão de saúde mental, né? E não é só isso, né? Ou não é isso, né? Como tu falou. Então, já falou um pouquinho, dá para se entender que a gente tem vários benefícios, né? Quando se tem um ambiente seguro, né? Psicologicamente, né? Mas quais seriam esses benefícios, tanto para os colaboradores quanto para a empresa? Quando a gente fala primeiro, né, dos colaboradores,
existem alguns benefícios muito importantes, que um deles é você ter um aumento da confiança e da autoestima, e aí a gente passa realmente pela pessoa, né, olhando que essa pessoa ela se sente segura para se expressar, como eu falei, colocar uma opinião, ela sente confiança em si mesma, então você tem quando você sente que você tem espaço de fala, que você é valorizado, então você se sente mais confiante e com a capacidade de contribuir com a empresa. Um maior engajamento, e aí comprometimento, de novo, pela satisfação e as atividades, né, e aquele talento pode ser melhor aproveitado nas tarefas e mesmo no time. E tem o terceiro, que eu acho que é a comunicação e a colaboração. Um ponto muito importante, Rogério, que eu acho que também passa um pouco... a gente imagina que qualquer empresa você pode ter segurança psicológica, e tem algumas características que podem favorecer ou não. Uma delas é quando você tem um time que realmente ele colabora. Ele vai gerar um resultado de forma colaborativa. E aí, por isso que eu trouxe o exemplo do projeto, que, de fato, você tem o conhecimento de cada um para gerar aquele resultado, você tem a contribuição e a tarefa de cada um para gerar aquele resultado realmente de forma colaborativa. Além do exemplo de projeto, você vê muito isso em agência de publicidade, de comunicação, que cada um acaba colocando ali seu conhecimento para gerar uma solução para o cliente. Times que você tem, que são mais individualistas, que os resultados são mais individuais, ou até mesmo que um time de vendas, por exemplo, você acaba não tendo um ambiente em que você consiga desenvolver esse senso realmente de time e de colaboração. E aí você tem que buscar outras estratégias, né? Porque você acaba não conseguindo desenvolver os pilares principais ali para a segurança psicológica, que o principal é a colaboração. Tá? Quando você fala da empresa, eu acho que tem alguns importantes, né, benefícios, que eu acho que o principal é a inovação e a criatividade. Um dos pontos da segurança psicológica é você... alguns falam sobre valorização do erro, mas eu vou dizer de uma forma diferente, que é a valorização do erro inédito, que é aquele erro muito voltado para a inovação, né? Então, eu posso, sim, apresentar ideias, experimentar, aprender com os erros, né? Ajustar no meio do caminho, e isso leva para soluções criativas. Empresas que punem o erro, elas deixam de desenvolver e elas deixam de evoluir uma ideia criativa ou inovadora, porque ela acaba barrando ali no processo já inicial. Então, eu acho que esse é um dos principais, né? Você vê que empresas que têm no DNA inovação e criatividade, ela precisa trabalhar num ambiente psicologicamente seguro, porque senão as pessoas não vão expressar as ideias e trazer ideias até mesmo que podem ser colocadas como absurdas, né? E que podem ser evoluídas para uma ideia criativa. Os teus exemplos foram perfeitos, os teus exemplos tanto do time de projetos quanto, né, de publicidade, né, porque são ambientes onde realmente tu incentiva que todos participem, porque tu está querendo gerar novas ideias ou abordar alguns temas, né, ou pensar em possíveis possibilidades de erro, né, dentro de um projeto, né. Então, perfeito, assim, eu acho que fica bem mais claro, assim, o conceito, né, da segurança psicológica, né, perfeito. Um outro benefício que eu acho que é importante trazer que vem como consequência o resultado. O aumento do resultado, né, e o aumento da produtividade também é algo muito importante, e aí eu vou trazer um exemplo que é um livro, né, que é a Organização Sem Medo. Lá nesse livro, a autora ela traz muita a pesquisa e empresas que têm alta performance, o que esses times de alta performance eles têm de característica, né, ou de padrão. E aí você pode falar, então eu tenho segurança psicológica porque eu tenho resultado? Não necessariamente. Você pode ter ótimos resultados, mas pode não ser sustentáveis. E você pode estar deixando o seu time doente. Exatamente porque eles estão olhando só o resultado. E eles não estão olhando a dinâmica do time, e eles não estão olhando a prática desse time para realmente ter um resultado sustentável. Então, o resultado para esse time ele é uma consequência. E sim, todo time acaba olhando esse resultado como algo importante para o grupo, né? Mas esse é um ponto importante para a gente falar sobre segurança psicológica, né? Existe um aumento da produtividade e resultado, de fato.
retenção de talentos, e aí eu não gosto muito de usar a palavra retenção, mas é a mais usada no mercado, porque retenção parece que você está segurando, né, aquele talento ali, né, prendendo ele ali, e na verdade eu acho que o que a gente precisa despertar nas pessoas é o intenso desejo dela fazer parte, e ela querer fazer parte desse time, né, e eu acho que é isso, né, as pessoas, elas quererem estar numa empresa que elas podem ser quem elas são, e elas podem contribuir de fato sendo quem elas são, é o maior desejo hoje das pessoas, né, em busca realmente de uma organização ideal. E isso, consequentemente, impacta na marca empregadora, né? E aí é o último benefício que eu quero trazer aqui, aliás, o penúltimo benefício que eu quero trazer aqui, que é quando você fala da imagem da empresa, hoje isso é extremamente importante, está sendo trabalhado sobre marca empregadora, né? Antigamente, a gente escolhia os candidatos, hoje em dia os candidatos escolhem as empresas, né? Isso também é muito importante. E o ambiente, cada vez mais, tem sido importante também, como escolha desses candidatos e essa marca empregadora. Mas eu acho que o mais importante de tudo é falar sobre o que nós começamos a falar no início, né, da nossa conversa, que é você ter times que estejam prontos, né, e seguros para enfrentar incertezas e ansiedades na mudança organizacional. Times que consigam discutir e falar sobre mudanças, sobre erros, de forma a buscar evolução e não apontar quem errou, né? Você tem a possibilidade de você ter uma cultura e uma organização com muito mais tempo, né, como na alta performance, do que realmente ficar ocultando os erros, ou até mesmo não se preparando para esse momento de incerteza. Né? Eu acho que esses são os principais, eu poderia listar vários outros aqui, mas eu acho que esses são os principais quando nós falamos, olhando tanto o colaborador, né, quanto a organização. Legal, não, legal. Em teoria, as empresas hoje entendem que se deve criar um ambiente, né, de trabalho seguro, porém, na prática, ainda tem muita dificuldade disso, né, de se criar um ambiente que tenha uma sustentabilidade, né, de segurança, que a percepção de confiança junto aos líderes, né, seja realmente entendida, né, enfim, por N motivos, muitas vezes é por, né, palavras bonitas, ferramentas na teoria excelentes, né, para que se aconteça isso, mas na prática realmente não tem o resultado que se espera. Então, como que os líderes podem criar um ambiente psicologicamente seguro para a sua equipe? Tu pode compartilhar isso com a gente? Posso. De novo, é uma excelente pergunta. E eu poderia aqui trazer aqueles exemplos que a gente olha sempre no LinkedIn, né? Os 5 passos da liderança, ou falar sobre esses passos, e que são sempre muito comuns, né? E eu acho que todos os líderes sabem, né? Quando a gente fala sobre oferecer feedback, ser um líder exemplo, tudo isso ajuda e contribui. Mas, de novo, eu vou citar aqui pesquisa, né? Porque eu acho que é importante trazer, né? Como é que esse tema surgiu e por que surgiu. E quando eu falo sobre o livro, né, Organização Sem Medo, que ele discorre muito sobre essa pesquisa, né, e a comparação ali entre os times, um time que tem segurança psicológica, que tem alta performance, existem alguns padrões que são percebidos em times que têm segurança psicológica. E esses padrões, eles passam muito por comportamentos que não é só do líder. É um comportamento do grupo, do time. Porque se for a responsabilidade só do líder, você imagina que se esse líder não estiver mais, você não tem mais segurança psicológica. A responsabilidade da segurança do time é de todos. O que o time faz é facilitar esse processo, né? E estar sempre atento para que tenha diálogo e que o grupo faça acordos importantes para que essa segurança permaneça e aconteça. Mas tem uma característica, um comportamento importante, que é falado muito nessas pesquisas, né, que é o grupo aprender junto. Você tem um ambiente de aprendizado, e um aprendizado em grupo. E 2 comportamentos muito importantes também, e aí, de novo, né, que não passa só pelo o líder, que é você ter um grupo, né, reuniões e rituais naquele time, que as pessoas têm espaço igual de fala.
E aí, de novo, a gente vai para aquele lugar assim, mas Susan, mas isso é importante? É importante. Você imagina que você tem características num time diferentes. Então, você tem aquele que é mais introspectivo, aquele que é mais extrovertido, aquele que precisa de um tempo para pensar, aquele que consegue improvisar. Como é que você dá espaço de fala para todas essas pessoas no time? Esse diálogo é importante para as pessoas realmente se sentirem pertencentes, elas precisam ter um espaço de contribuição. E cuidar do espaço de fala é responsabilidade de todos os membros do grupo. E o líder precisa muito trazer essa responsabilidade coletiva. Um segundo é a sensibilidade social. E você fala, o que isso significa? Já deve ter acontecido com você, quando você tem um colega de trabalho que você conhece muito, quando ele está desconfortável numa reunião, você consegue perceber. Ele não precisa falar nada. Você consegue perceber porque você conhece ele muito bem. E você sabe que ele está desconfortável. Quando você tem essa sensibilidade social no grupo, você vai entender quando uma fala de um ou de outro foi desconfortável e você vai criar um ambiente para que as pessoas se manifestem, elas falem e você consiga corrigir rota na reunião. Que elas não saiam dali insatisfeitas ou sem falar o que elas estão sentindo, né? Ou de alguma forma podem se expressar. Esses dois comportamentos, eles são importantes porque eles trazem cuidado e eles incluem as pessoas no grupo. Isso são comportamentos importantes para você garantir a segurança psicológica. Mas quando você, falando do líder, né, e a gente falou do grupo, e esse ponto é importante de corresponsabilização, mas quando você fala do líder, então o que o líder pode fazer? Uma das primeiras coisas, Angélica, que eu acho que é importante trazer aqui para as pessoas para falar sobre segurança psicológica, é o líder criar ambiente e passar mensagens para esse time de que a discordância produtiva é importante. Que qualquer pessoa naquele grupo está habilitado a discordar de forma produtiva, que é para garantir que aquele objetivo seja alcançado. Quantas vezes, né, eu vou dizer da minha experiência corporativa, eu saí de uma reunião e eu entrei no efeito manada nos 15 minutos para terminar a reunião e eu concordei, discordando, para a reunião acabar, porque eu não queria ser a pessoa que fosse voltar toda a discussão. Mas talvez se eu tivesse realmente manifestado ali, eu tivesse mitigado algum risco lá na frente, né, ou trazido uma ideia mais produtiva. Mas aquela ação do efeito manada faz com que você não queira correr o risco interpessoal, né? E essa discordância positiva, ela precisa ser fomentada nas organizações que querem, de novo, estarem preparadas para as incertezas e para as mudanças. E esse pensamento precisa estar no líder, né? Para que ele também provoque muito no grupo. Além disso, desculpa, às vezes a percepção, às vezes não, as percepções das pessoas são diferentes, né? Porque isso tem muito relação com as experiências que cada um teve, né? Então, tanto na vida pessoal como na profissional. Então, isso eu também instigo isso nas minhas equipes, de participarem, né? Quando eu dou aula também, né? Não existe pergunta boba, né? Porque às vezes pode atentar para um grupo, né? Uma situação que ninguém percebeu, né? Então, mesmo que não conheça muito a fundo determinado processo, é importante perguntar, mesmo como leigo, né? Levantar a mão e colocar, claro que, como tu falou, né? Tem que se criar um ambiente propício para isso, né? Porque senão as pessoas entram e concordam, né? Eu costumo brincar com meus times que é reunião de condomínio, né? Se a gente não levantar a mão e falar, todo mundo vai pagar lá a reforma do condomínio, né? Então, eu acho que faz todo sentido, né? Essa questão do líder preparar o ambiente para que as pessoas possam ser, como tu falou já várias vezes, de ser como cada um é, né? Então, para mim, esse assunto, né? Esse tema tá ficando muito mais claro agora, depois desse nosso bate-papo. Mas desculpa, pode seguir com a tua explanação. Eu ia trazer até um exemplo de uma organização recente que eu acabei de fazer uma facilitação do grupo, né? Então, e essa questão da pergunta que você trouxe, ela é extremamente importante, porque nós, ao longo da nossa vida, a gente foi perdendo isso. Quando nós somos crianças, nós perguntamos muito, né?
e não existe pergunta errada mesmo, mas ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo que o certo é você ter respostas certas e não perguntas certas, né? Ou boas perguntas, e a gente acaba parando de exercitar esse lado das perguntas. E as perguntas, elas são muito importantes para trazer consciência, para revelar e até mesmo mudar o seu ponto de vista. E eu estava treinando um time para que eles fossem para esse lado da pergunta, né? Para sair um pouco do julgamento, para eles conseguirem explorar os outros pontos de vista. E na abertura da reunião, eu já falei para eles, olha, não só o facilitador, mas qualquer pessoa nesse grupo está habilitada a fazer perguntas. Naquele momento, que é o que muitas vezes o líder tem que fazer quando ele abre a reunião, fazer os acordos. Qualquer pessoa nesse grupo está habilitada a fazer perguntas, e as perguntas, elas vão levar a gente para esse lugar. Então, você tem, de fato, muito claro o objetivo, né, das perguntas. Isso habilitou e levou as pessoas para o lado do conforto de fazer perguntas. E muitas vezes o líder ele pode começar com esses pequenos movimentos, para trazer esses pequenos rituais. Parece ser complexo, mas os pequenos rituais ajudam muito. Eu acho que tem uma outra questão importante também para trazer aqui, que é oferecer espaço de fala, de novo, né, sem trazer retaliação, né, que as pessoas possam falar o que elas estão sentindo. Quando você faz uma mudança de processo, uma mudança de cultura, sempre você trazer o que você sente com isso, como é que você vê, quais são os riscos. Isso é muito importante para as pessoas conseguirem manifestar, né, o medo, porque a mudança traz medo, isso é humanamente, né, precisa ser considerado, isso é humano. Habilitar de novo que qualquer membro desse grupo pode identificar erros e problemas, e o grupo vai discutir sobre isso e solucionar esses erros, né? O erro, ele não é pessoal, ele não é sobre a pessoa, mas sim sobre o processo ou sobre o projeto, e ele precisa ser, eu falo que é colocar o elefante branco no meio da sala e falar sobre ele, né? Não colocar embaixo do tapete, né? Isso é muito importante. E criar um espaço de reuniões do dia a dia para que as pessoas possam fazer perguntas, pedir ajuda. E aí, Rogério, eu queria trazer de novo esse ponto, né? Que a gente fala assim, mas pedir ajuda é tão simples, todo mundo pode pedir ajuda. Mas existe um estudo que fala que nós temos a facilidade em pedir ajuda para o desconhecido, mas a gente tem dificuldade em pedir ajuda para quem a gente conhece. Porque você tem medo do julgamento, inclusive da sua competência. Quer dizer, você não consegue fazer isso sozinho? Você não é capaz de fazer isso sozinho? E muitas vezes você pode estar diminuindo um erro, né, lá na frente, se você realmente pedir ajuda. Criar esse ambiente de apoio mútuo, ele é muito importante, né? Isso começa muitas vezes com o próprio líder se colocando numa posição vulnerável. Você, assim como eu, né, também na nossa escola de formação do mundo corporativo, o líder ele foi colocado sempre numa posição de herói, né, de heroína ali, que você tem que ter resposta para tudo, que você tem que saber todos os caminhos e que você não pode dizer não sei ou não consigo, né, ou eu preciso de ajuda. Aqui a gente vai falar muito, né, do líder também se colocar nessa posição de pedir ajuda, de dizer não sei. Essa vulnerabilidade ela é muito importante também. Então, passa pelo comportamento do líder, mas passa muito para esse líder também valorizar. E valorizar um ambiente diverso. Mais uma vez, é muito fácil você trabalhar com os iguais e muito difícil você trabalhar com os perfis diferentes. Mas a diversidade, aqui eu falo da diversidade intelectual, inclusive, né, de talentos diferentes, de pensamentos diferentes, ele é importante para que você consiga gerar soluções diferentes, senão você acaba tendo a mesma perspectiva para o problema ou para a solução e você acaba não ampliando. Então, essa visão do líder também compreender isso é muito importante. Perfeito, eu digo isso, né? Ainda bem que nós somos diferentes, né? Porque se fosse todo mundo igual, ia ser uma chatice, né? E a gente não ia evoluir, né, em nada, né? Porque, então, eu também entendo, assim, que as nossas equipes, elas têm que ser, né, diversas em todos os sentidos, né? Para que gere realmente, né? E ainda mais ambientes que a gente busca inovação, né? Se não tiver esse meio, é muito difícil, né? Tu inovar, né? Pelo menos é o que eu tenho vivido, né? Ultimamente estou numa empresa de tecnologia, né? Então, saber lidar com diversos públicos, com diversas gerações, né?
Então, cada vez isso faz mais, é mais a nossa realidade, né? Então, o líder ele tem que estar preparado, e a própria equipe, né, que tu falou, né, não basta só o líder, mas a equipe também tem que estar entendendo da importância dessa diversidade, né, para o resultado como um todo da empresa também, né. Uhum. Existe quando eu falei lembra que eu falei para você sobre ambientes de aprendizado, né? Então, como é que eu crio ambientes de aprendizado? A gente fez um trabalho recente aqui na consultoria para um time, né? Um time de líderes, que eles não se viam como time. É engraçado isso, né? Porque a gente sempre acha que o time são a nossa equipe, né? Quando nós somos líderes ali, a nossa equipe. E a gente esquece que você tem vários times dentro da organização, e o time de líderes, né, que são pares, também é um time. E aí eles acabaram fazendo alguns acordos de aprendizado. E um desses acordos de aprendizado era, todo final de reunião, eles iam fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade, né, que era o que eu fiz muito, o que nós, como grupo, fizemos muito bem hoje, e o que nós podemos fazer melhor na próxima reunião. Parece ser uma pergunta simples, mas esses acordos e essa pergunta, ela faz com que a próxima reunião seja melhor do que a última, e assim por diante, né? Então, são reuniões, são perguntas de aprendizado, são rituais de aprendizado que faz com que o grupo consiga discutir o que pode ser feito melhor, né? E aí, de novo, eu trago ações práticas, porque senão fica naquele campo do que pode ser feito, né? É lindo falar sobre segurança psicológica, mas como eu posso colocar isso no meu dia a dia, na reunião com o meu time? E muitas vezes você começar com essa pergunta já pode fazer um grande efeito, né? Existem muitos outros comportamentos, muitas outras dinâmicas, eu poderia listar várias aqui para você. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos que a gente, de fato, conseguiu exercitar ali com times, né, no desenvolvimento de times na prática. Mas eu acho que o mais importante é o líder dialogar com o grupo e entender o que funciona para esse time. Cada time pode ter um acordo diferente. E respeitar também essa maturidade, ter claro quais são os objetivos coletivos, né? E essa dinâmica do grupo também é muito importante. Então, tudo passa pelo diálogo. Eu acho que esse é um ponto mais importante para trazer sobre segurança psicológica. Legal. E como bom engenheiro, eu gosto de indicadores, né? Então, existe alguma métrica que a gente possa medir o nível de segurança psicológica nas empresas, né? Isso, quando se fala, né, por exemplo, nesses temas, a alta direção sempre quer saber como, né, como que eu meço, né, todo o investimento que eu estou fazendo, se está dando resultado ou não. Existe uma métrica que a gente possa utilizar para medir o nível de segurança psicológica? Aqui na consultoria, nós usamos um assessment de times, tá? Para times. Eu não vou te dizer que eu tenho um instrumento para medir segurança psicológica da organização. E você lembra que lá no começo nós falamos que eu posso ter na mesma empresa, com a mesma cultura, times muito diferentes e que têm resultados diferentes, dinâmicas diferentes e que vão ter níveis de segurança psicológica diferentes, né? Por isso que a gente acaba tendo um olhar muito para cada time e não para a organização. E aí a gente acaba olhando esse instrumento, aplicando para o time, sim, para mensurar, né, para medir e trazer principalmente consciência para esse time. De onde são e quais são esses comportamentos que precisam ser dialogados e ajustados para que essa equipe tenha um ambiente mais seguro, né? E esses novos acordos acabam acontecendo com essa consciência, porque eles já sabem na prática, mas o que falta muitas vezes é medir, né? Trazer esse indicador. E é muito interessante, né, esse olhar para mensurar algo que a gente acredita que é imensurável, né? Quando você fala, por exemplo, de cultura, sempre a gente acha que é imensurável. Mas a gente acaba sempre aplicando o assessment no início do trabalho de desenvolvimento do time e no final. E é impressionante você perceber o nível de segurança psicológica, a percepção, porque você lembra que eu falei da definição, que é a crença, né, a crença de que aquele ambiente é seguro, né, para você correr riscos interpessoais, e essa crença, ela muda só pelo fato de você ter desenvolvido novas dinâmicas e novos acordos nesse time.
e aumenta consideravelmente, né? A gente tem cases importantes aqui na consultoria para trazer de novos acordos e de nível de segurança psicológica do time. Então, é possível, sim, medir. Um ponto importante também que eu queria trazer é o que esse instrumento mede, né? O que ele vai medir? Então, alguns padrões de segurança psicológica, e aí, o quanto eu acredito que eu posso cometer erros nesse time, o quanto o time lida com problemas, o quanto ele aceita a diversidade de opiniões, de ideias diferentes, o quanto as pessoas estão habilitadas a assumir riscos e elas se sentem seguras para assumir riscos, o quanto elas pedem ajuda, apoio mútuo, né? Se elas se apoiam mutuamente e se elas apreciam coletivamente ali o que foi bem feito no grupo e as habilidades individuais. Então, você vê que passa por tudo que nós falamos aqui. Então, os padrões da segurança psicológica, né? Então, esse instrumento ele vai exatamente olhar esses sete padrões e também o indicador principal ali da segurança psicológica em si. Legal. Susan, nosso bate-papo passou muito rápido, né? O assunto é muito interessante, né? Foi muito legal mesmo, um prazer te receber aqui no canal, né? Tua disponibilidade, tua parceria, né? Compartilhando um pouco das tuas experiências aí com a gente sobre esse assunto que é tão importante e tão falado hoje, né? E muita gente ainda tem essa dificuldade de entendimento realmente do conceito. Eu acho que tu pode esclarecer isso de uma maneira bem didática e super, né, super assertiva aí pro pessoal que nos assiste. Muito obrigado pela tua participação aqui comigo. Eu que agradeço o convite, Rogério. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, né? O dia inteiro falando sobre esse tema. É um tema que eu acredito muito que precisa ser cada vez mais falado nas organizações e queria muito apreciar, né? Inclusive a sua provocação em trazer esse tema para levar cada vez mais as pessoas conhecerem, né? E ter mais informação também. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscrevam lá no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, comentem e compartilhem com seus amigos. Obrigado e até uma próxima.